Que a paz e a bênção divina acompanhem o dia de todos que estão nos ouvindo. Hoje, a nossa imersão vai tocar num ponto que, olha, incomoda muita gente. Ah, incomoda bastante mesmo. É aquele tipo de assunto que a gente prefere desviar, né? Pois é. E, sabe, imaginem por um momento que o maior inimigo da nossa fé hoje não seja o ateísmo moderno, ou a cultura secular, ou mesmo aqueles grandes debates filosóficos. Uhum. E se o maior perigo for, na verdade, uma versão diluída de Deus que nós mesmos criamos? Uma versão sob medida, sabe? Apenas para nos deixar confortáveis. Aquele Deus de conveniência, né? Que concorda com tudo. Exatamente esse. E a nossa imersão de hoje vai direto nessa ferida. Nós vamos explorar o material do livro Graça Transformadora, focando especificamente no capítulo 19. Que aborda justamente esse tema espinhoso de disciplina e juízo. Isso, um tema que quase todo mundo tenta colocar para debaixo do tapete. Como o texto não nomeia explicitamente o autor de forma completa, nós vamos nos referir a ele aqui como o autor do livro Graça Transformadora. Perfeito. É uma obra incrível, diga-se de passagem. Muito. E a nossa missão aqui é desvendar um dos paradoxos mais tensos do cristianismo. Como nós conciliamos a imagem de um Deus de graça infinita, de puro amor, com conceitos que soam tão ásperos na nossa cultura atual, tipo correção, limite e juízo. Olha, essa é possivelmente a questão mais mal compreendida na espiritualidade contemporânea. E a genialidade do argumento que o autor do livro Graça Transformadora constrói é justamente nos tirar dessa visão dicotômica. De que ou Deus ama ou Deus pune. Certo. Exato. Ele nos força a olhar para esse aparente paradoxo não como uma contradição de caráter, mas como engrenagens da mesma máquina. A disciplina não é uma pausa no amor de Deus. Nossa, isso é forte. É muito profundo. A disciplina é a expressão mais aguda desse amor. E é super interessante como a obra constrói essa ponte logo no início usando a própria memória, né? O autor relata lembranças da infância dele, das inúmeras correções que recebeu dos pais. Sim, ele traz isso para uma realidade bem palpável. Pois é, e ele argumenta que essa disciplina, longe de gerar algum trauma, formou um universo de boas recordações que o ajudaram a ser um adulto funcional e maduro. Uhum. Mas, trazendo isso para a teologia, como essa vivência humana se sustenta na Bíblia? Porque, vamos combinar, a frase que mais escutamos por aí é aquela clássica: ah, se Deus é amor, ele aceita tudo e não pune ninguém. Nossa, essa frase é o retrato perfeito do que o texto, citando o missionário Stanley Jones, chama de subcristianismo. Subcristianismo, adorei esse termo. É sensacional. É a fé rebaixada, sabe? Se nós formos olhar para as Escrituras, ali em Provérbios ou na Carta aos Hebreus, a mecânica é exatamente o oposto do que esse senso comum dita. Uhum. A mensagem bíblica é cristalina. O Senhor disciplina a quem ama. E se a gente pensar na lógica humana mesmo, a falta de correção não é um sinal de amor tolerante. Não. Não, de forma alguma. É um sintoma de negligência. Quem não corrige, no fundo, não se importa com o destino daquela pessoa. Ah, faz todo sentido. Mas deixa eu colocar um contraponto aqui, porque eu sinto que isso pode ser uma linha bem tênue, sabe? Claro, manda. Nós vemos muitos grupos pregando o que o texto chama de um evangelho egocêntrico, onde Deus funciona tipo um gênio da lâmpada cósmico. Ah, sim, o Deus que existe só para garantir o nosso sucesso e bem-estar. Exatamente. Em contrapartida, também existe o perigo de romantizarmos o sofrimento, achando que toda dor, todo acidente ou doença é Deus nos disciplinando. Os dois extremos são perigosos. Pois é. Então, como nós usamos a visão de C.S. Lewis, que a obra cita de um jeito tão brilhante, para separar o que é o amor disciplinador de Deus dessa ideia de um Deus que é simplesmente benevolente? Olha, essa distinção que o Lewis faz no livro O Problema do Sofrimento é cirúrgica e, sinceramente, muda tudo. Conta pra gente. Lewis explica a diferença fundamental entre benevolência e amor. A benevolência pura é um sentimento raso. Ela só quer evitar o sofrimento a qualquer custo. Tá, me dá um exemplo prático disso. O exemplo clássico que ele usa é quando sacrificamos um animal de estimação que está doente. Nós fazemos isso por pura benevolência. Porque a gente não quer ver o bichinho sofrer. Exato.
Nós não queremos que o animal sofra e não nos importamos se esse sofrimento iria, sei lá, melhorar o caráter do cachorro. Claro, até porque cães não têm um destino moral, né? Perfeito, não tem. Nós apenas queremos cessar a dor dele e ponto. Entendi. Nós queremos dar um fim rápido àquilo. Mas o amor divino pelos seres humanos opera em outra frequência, sabe? Lewis argumenta que nós só demandamos felicidade a qualquer custo para as pessoas com as quais nós não nos importamos profundamente. Nossa, isso é um tapa na cara. É mesmo. Pensa nos nossos filhos. Com eles nós somos exigentes. O amor verdadeiro prefere ver o filho sofrer o desconforto de uma punição ou de uma consequência do que vê-lo feliz e confortável, cultivando vícios, atitudes egoístas ou costumes desprezíveis. Qual faz muito sentido, a gente cobra de quem a gente ama. Exatamente. A tese central aqui é que a verdadeira bondade de Deus nos ama demais para nos deixar estagnados na mediocridade. Pedir que o amor de Deus se contente conosco exatamente do jeito falho que nós somos hoje é essencialmente pedir que Deus pare de nos amar. É pedir para ele desistir da gente, no fim das contas. Isso. Por nos amar infinitamente, a mecânica de Deus é trabalhar continuamente para nos tornar amáveis, mesmo que esse processo seja doloroso muitas vezes. Olha, isso vira a chave completamente para mim. Ele prefere o nosso aperfeiçoamento através do desconforto do que a nossa ruína através do mimo. Resumiu perfeitamente. Mas aí surge um conflito clássico, e eu quero muito ver como nós desatamos esse nó. Se o amor dele opera também através desse desconforto, onde fica aquela imagem reconfortante e mansa de Jesus? É, a imagem do Jesus que só abraça, né? Isso. Afinal de contas, Deus é fundamentalmente bondoso ou ele é severo? Porque parece que a religião passou os últimos 2000 anos balançando como um pêndulo entre um extremo e outro. Pois é, mas o apóstolo Paulo resolve esse pêndulo lá em Romanos, no capítulo 11, com uma clareza impressionante. A resposta bíblica não é ou um ou outro. É os dois. Sim, Deus é bondoso e severo. A tentativa de fatiar o caráter divino e escolher apenas a metade que nos agrada é a raiz das grandes distorções teológicas que nós vemos hoje. E como essas duas coisas funcionam juntas na prática? A mecânica da bondade e da severidade depende inteiramente da nossa posição. A severidade de Deus é a resposta natural para aqueles que escolhem a negligência e a rebeldia deliberada. Entendi. Já a bondade é a atmosfera onde respiram aqueles que permanecem na fé e na obediência diária. E aqui entra uma das melhores analogias do livro para explicar a motivação dessa obediência toda. Eu fiquei encantada quando li. A do paraquedas, né? É simplesmente brilhante. Sim, essa mesma. Porque se Deus tem esse lado severo, a grande pergunta que fica é por que nós o obedecemos? É por amor ou é por medo do juízo? O texto usa a figura de um salto de paraquedas que ilustra isso de forma perfeita. Vamos detalhar isso para os nossos ouvintes. Claro. Vamos imaginar que o nosso amor por Deus é o nosso paraquedas principal. Nós saltamos do avião da vida e confiamos que o nosso amor, a nossa gratidão e a nossa devoção vão nos sustentar na obediência. E esse é o ideal. É como Jesus disse, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Exato, esse é o cenário perfeito. Mas sejamos realistas sobre a natureza humana, né? O nosso amor oscila muito. Bastante. A gente é inconstante demais. Tem dias que estamos cansados, frustrados, expostos a tentações fortíssimas e a nossa consciência de amor simplesmente falha. É a pane no equipamento principal. Exatamente. O paraquedas do amor trava e não abre. E é nesse momento crítico de vulnerabilidade, de queda livre, que entra o temor ao Senhor. Ele funciona como nosso paraquedas reserva. Maravilhoso. Ninguém salta de um avião torcendo para ter que usar o reserva, certo? O desejo é que o principal funcione perfeitamente desde o começo. Com certeza. A gente quer operar no amor. Mas, quando a pane acontece, quando a nossa força de vontade zera, é incrivelmente salvador saber que o temor das consequências, o medo genuíno do juízo e da severidade de Deus está lá. Ele se abre de emergência para nos impedir de tomar uma decisão que causaria uma queda fatal na nossa vida espiritual, familiar ou moral. E essa analogia do paraquedas reserva é vital
porque ela destrói uma das maiores lendas urbanas da teologia moderna. Qual lenda você diz? A ideia de que o temor ao Senhor é uma cláusula exclusiva do Antigo Testamento. Nós escutamos muito isso por aí, sabe? O Deus do Velho Testamento exigia temor, mas depois que Jesus veio sobre a graça, nós só operamos na base do amor e da amizade. É verdade, escutamos isso o tempo todo. Parece que o temor virou uma palavra proibida na igreja moderna. Pois é, mas o livro Graça Transformadora derruba esse argumento de forma esmagadora, listando as próprias páginas do Novo Testamento. Sério? Onde, por exemplo? Lá no livro de Atos, na era mais pura e vibrante da graça, está escrito literalmente que, em cada alma, havia temor na igreja primitiva. Uau! E Paulo orienta os filipenses a desenvolverem a salvação deles com temor e tremor. Temor e tremor. Palavras bem fortes. Muito fortes. E o ápice disso é o autor da carta aos Hebreus. Ele fala explicitamente sobre reter a graça divina e logo no versículo seguinte ele afirma com todas as letras, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Fogo consumidor, debaixo da graça. Debaixo da graça. O temor não é o oposto da graça. Ele é a cerca de proteção que nos mantém seguros dentro dela. Mas espera um pouco, vamos aprofundar a mecânica disso porque me surgiu uma dúvida. Pode perguntar. Se estamos debaixo da graça, de fato, se a cruz perdoou todos os nossos pecados passados, presentes e futuros, a velha lei da semeadura e da colheita não foi anulada. Boa pergunta. Porque a impressão que essa falsa compreensão da graça passa é a de um passe livre, tipo, eu posso plantar atitudes péssimas no meu casamento, ser desonesta nos meus negócios, e a graça de Deus vai garantir uma colheita maravilhosa só porque eu tenho fé. Não é assim que funciona na vida real. Categoricamente não. A lei da semeadura permanece irremovível. Sério? Mesmo para quem tem fé? Mesmo para quem tem fé. É o que Paulo escreve aos Gálatas no auge do ensinamento dele sobre a graça. Ele diz, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. É uma lei universal, então. Sim. O problema, como o texto aponta tão bem, é que o subcristianismo confunde a graça com impunidade. E são coisas completamente diferentes. Explica melhor essa diferença. A verdadeira graça, que é mencionada pelo apóstolo Pedro, é o poder divino que nos capacita a viver em santidade, a vencer o pecado. Ela nos perdoa, sim, quando caímos e nos arrependemos sinceramente. O perdão tá lá. Mas ela não anula os efeitos físicos, sociais e práticos das nossas escolhas imprudentes. O autor alerta sobre um erro fatal, que é confundir a longanimidade de Deus com a ausência de justiça. E como nós diferenciamos uma coisa da outra na prática? Porque, vou ser honesta, muitas vezes a impunidade parece reinar ao nosso redor. A gente tem essa sensação mesmo. A diferença está no tempo e no propósito. Longanimidade significa literalmente ter o ânimo longo. É Deus dando um prazo. A paciência dele tem um calendário. Entendi. A obra lembra que Deus sempre avisa antes de agir. Lá no livro do Apocalipse, ele diz sobre uma mulher chamada Jezabel, na igreja de Tiatira, que lhe deu tempo para que se arrependesse. E isso é a longanimidade em ação. Exatamente. A justiça está suspensa temporariamente para dar espaço à misericórdia. Mas, quando esse tempo expira e a rebeldia continua deliberada, o juízo se torna inevitável. A impunidade seria Deus simplesmente ignorar o erro para sempre. O que seria injusto com as vítimas desse erro, né? Com certeza. E corromperia o seu próprio caráter justo e santo. Olha, isso me leva a questionar os exemplos práticos que a obra traz. Porque são pesados. São mesmo. O autor não teve medo de ir nos textos difíceis. Verdade. Quando olhamos para a Bíblia, há punições severas no Novo Testamento. O texto cita Ananias e Safira, que caíram mortos na frente de todo mundo por mentirem. Uma cena bem chocante. Muito. E menciona aquele caso tenso na igreja de Corinto, onde Paulo orienta a congregação a entregar um homem imoral a Satanás para a destruição da carne. Sim, o famoso caso de disciplina em Corinto. Confesso que, para os nossos ouvidos modernos, isso soa não apenas severo, mas quase abusivo, sabe? Qual é a mecânica espiritual por trás de entregar alguém a Satanás?
Como isso pode ser o resultado de um Deus amoroso e qual é o objetivo final de algo tão extremo na era da igreja? Eu entendo perfeitamente o choque, é uma reação natural. Mas nós precisamos olhar para as engrenagens desse processo sem o nosso filtro romântico atual. Estou atenta. Quando Paulo fala em entregar a Satanás, a mecânica não é tipo enviar um demônio com um tridente para torturar a pessoa. Ufa, ainda bem. Trata-se de Deus retirar a sua cerca de proteção, a sua graça preservadora em volta daquele indivíduo. A pessoa queria tanto, mas tanto viver no pecado e nas regras do mundo que Deus essencialmente diz tudo bem, você quer viver sob os princípios do mundo. Ele solta a corda, então. Exato. Ele diz então sinta o peso total das consequências naturais das suas escolhas, mas agora sem a minha proteção. O indivíduo é entregue às consequências dolorosas que já existem no domínio das trevas. Nossa, e por que isso é considerado um ato de amor? Porque o texto é claríssimo sobre o propósito disso. O primeiro objetivo é a restauração. Restauração da pessoa que errou. Isso mesmo. A dor profunda das consequências na carne tem o objetivo de quebrar o orgulho obstinado, de levar aquela pessoa ao fundo do poço, sabe? Para que lá, sem saída, ela caia em si, se arrependa genuinamente e assim, como o texto diz, o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. É como uma intervenção médica de emergência, né? A pessoa tem que sentir a dor da queimadura para finalmente soltar a brasa que está destruindo a mão dela. Excelente analogia, é exatamente isso. A misericórdia sempre triunfa sobre o juízo, mas o juízo é o bisturi amargo do amor. Ele corta para curar. Nossa, muito forte. E além disso, há um segundo propósito vital que é o propósito pedagógico, o caráter didático do juízo. Que seria o impacto dessa correção na comunidade que está assistindo de fora, certo? Perfeito. Quando a igreja primitiva assistiu à queda de Ananias e Safira, ou quando Paulo orienta Timóteo a repreender os que pecam na presença de todos, o objetivo declarado nas Escrituras é para que também os demais temam. É o paraquedas reserva se abrindo para os outros que estão olhando. Brilhante, é isso mesmo. Quando nós vemos alguém colhendo as consequências trágicas de um erro deliberado, o juízo sobre essa pessoa atua como um farol luminoso de aviso para nós. Protegendo quem ainda não errou. Sim, a disciplina severa aplicada a um acaba poupando milhares de cometerem o mesmo erro. É uma preservação coletiva, totalmente motivada pelo amor de Deus pela sua igreja. Olha, é uma lógica inegável e muito consistente. Mas eu tenho certeza que quem está nos ouvindo agora já sentiu uma frustração muito real que nasce justamente desse ponto. Imagino qual seja, mas diz aí. É que a gente entende a teoria maravilhosa da semeadura e do juízo. Mas aí nós olhamos pela janela, para a vida real. Você faz tudo certo, trabalha com honestidade, tenta ser fiel a Deus e à sua família. Faz o seu melhor. Enquanto isso, há pessoas que mentem, trapaceiam no trabalho, destroem outras famílias, roubam e parecem prosperar de forma inabalável. Compram carros novos, viajam, sorriem. A consequência dolorosa para eles parece que nunca chega. A famosa prosperidade do ímpio, né? Isso, o texto não ignora essa angústia, não é? Como o autor explica essa aparente falha ou injustiça na linha do tempo de Deus? O texto definitivamente não foge dessa angústia e, convenhamos, ela é tão antiga quanto o próprio rei Davi. Ele escreveu os Salmos desabafando sobre exatamente a mesma frustração. Dá um alívio saber que até Davi sentia isso. Sim, a gente não está sozinho nisso. A chave para não perdermos a fé diante dessa aparente injustiça é entender o que o autor explica sobre o calendário do juízo de Deus. Calendário do juízo. Como funciona? Há pecados, e há boas obras também, que são evidentes de imediato. A colheita vem logo em seguida, ainda nesta vida. Porém, as Escrituras ensinam, e Paulo até avisa Timóteo sobre isso, que os pecados de outras pessoas só se manifestarão muito mais tarde, no juízo vindouro. Ou seja, a semente foi plantada, mas a colheita está agendada para outro momento. Exatamente. Nem toda a semente brota no nosso fuso horário terreno. Há um acerto de contas que aguarda a eternidade. E é aqui que o autor destrincha uma das áreas mais fascinantes da teologia,
que são os dois tribunais distintos. Ah, essa parte é incrível e precisa ser muito bem explicada, porque a ideia popular é de que todo mundo, de Madre Teresa a um ditador genocida, todos estarão na mesma fila enorme para serem julgados ao mesmo tempo. Mas não é isso que a Bíblia ensina, certo? Errado. O princípio bíblico é muito claro em afirmar que Deus não julga justos e ímpios no mesmo evento. E a obra ilustra isso apontando para as duas grandes ressurreições e os seus respectivos tribunais. Vamos transformar isso numa linguagem bem acessível e prática. Como funciona o primeiro tribunal? O primeiro é associado à primeira ressurreição e é conhecido biblicamente como o Tribunal de Cristo. Tá, e quem comparece a esse tribunal? Preste muita atenção aqui. Apenas os salvos, apenas os justos passam por esse tribunal. Não há nenhum risco de condenação eterna ou de ir para o inferno neste momento. O sangue de Cristo já garantiu a salvação dessas pessoas. Que alívio enorme! Então, se a salvação já está garantida, o que está sendo julgado ali? O que está em pauta aqui não é onde a pessoa passará a eternidade, mas o como. O que Deus avalia no tribunal de Cristo são as obras feitas no corpo, a vida cristã daquela pessoa após ela ter sido salva. Como nós vivemos a nossa fé na prática? Isso. Baseado na primeira carta aos Coríntios, o texto explica que as obras de cada um passarão pelo fogo da provação divina. O que seria essa prova de fogo na prática? Vamos pensar num cenário bem atual para os nossos ouvintes entenderem melhor. Pense no Tribunal de Cristo como uma grande avaliação de desempenho numa empresa gigante, onde o seu emprego está 100% garantido. Ninguém ali vai ser demitido. Gostei da analogia. Mas o seu bônus de fim de ano, o seu grau de responsabilidade no futuro daquela empresa, isso tudo depende de como você trabalhou e qual foi a sua motivação. Entendi. E a Bíblia usa umas metáforas de materiais para explicar isso, né? Sim, metáforas muito ricas. Obras de madeira, feno e palha representam aquilo que fizemos pelos motivos totalmente errados. Tipo o quê? Doações feitas só para ganhar curtidas nas redes sociais. Trabalho voluntário na igreja feito por puro ego, para aparecer, ou por mera obrigação religiosa. Coisas que nós fizemos na carne, sabe? Coisas que têm uma aparência boa por fora, mas são vazias por dentro. Exato. Elas parecem grandes e volumosas como um monte de palha, mas quando encontram o fogo consumidor da presença da verdade de Deus, elas viram fumaça na mesma hora. Nossa. Não tem nenhum valor eterno. A consequência é que a pessoa perde a recompensa que teria. A pessoa continua salva, entra no céu, mas chega lá sentindo o cheiro de queimado das próprias ações vazias, como diz o apóstolo Paulo. Precisamente. É a salvação através do fogo. Já do outro lado, temos as obras de ouro, prata e pedras preciosas. Que seriam as obras aprovadas. Isso. São os atos de obediência silenciosa, sabe? A caridade anônima que ninguém curtiu ou comentou, o perdão que nós liberamos com dor quando ninguém estava olhando, o esforço genuíno e sincero de amar a Deus nas pequenas coisas. E o fogo não destrói o ouro, né? Ele só purifica. Exatamente. Isso sobrevive ao fogo e resulta no que a Bíblia chama de galardão, que é a nossa recompensa eterna e o nível da nossa posição no reino vindouro. Lindo demais. Mas e o segundo tribunal? Aquele tribunal que julga a tal da impunidade que nos frustra tanto no nosso dia a dia. Aí esse é bem diferente. Esse ocorre após o período do milênio, na segunda ressurreição. E é o julgamento diante do grande trono branco. Esse nome já dá até um arrepio. E deve dar mesmo. Esse é o tribunal escatológico para os ímpios, para aqueles que rejeitaram deliberadamente a salvação e a graça durante a vida. Então aqui o assunto é condenação. Sim, é o julgamento criminal, por assim dizer. Os livros de registro são abertos diante de Deus, incluindo o livro da vida. E o veredito para aqueles cujos nomes não estão lá é o lago de fogo, a segunda morte. Nossa, é muito definitivo. É o ponto final. A justiça não falhou em relação àquele corrupto ou perverso que prosperou fazendo mal nesta vida. Ela não esqueceu dele. A justiça apenas foi agendada para o tribunal correto e para o momento final. Ninguém zomba de Deus. Gente, quando nós juntamos todas as peças dessa nossa imersão de hoje, o quadro geral é de tirar o fôlego.
fica incrivelmente claro que a lei da semeadura e da colheita funciona implacavelmente para os dois lados, né? Sem dúvida, de forma perfeita. Cada mentira cobertada, cada manipulação será exposta, o que deve nos dar aquele tremor saudável do paraquedas reserva que a gente comentou. Um tremor que nos guarda do mal. Mas muito além disso, e essa é a parte que aquece o coração, cada pequeno ato de justiça que nós fazemos, cada vez que engolimos o nosso orgulho para manter a paz na nossa casa, cada oração feita em segredo pelas madrugadas, tudo isso está sendo minuciosamente registrado. O ouro e a prata sendo acumulados. Isso. Isso não deve nos encher de ansiedade paralisante, mas de uma expectativa vibrante e muito alegre. O fogo divino não vem apenas para queimar o egoísmo e a palha. Ele vem para revelar e eternizar o ouro das nossas melhores e mais difíceis escolhas. E olha, esse é o grande antídoto contra aquele subcristianismo que nós mencionamos logo no começo. É a cura para a fé imatura. Sim, a verdadeira graça não nos infantiliza, ela não nos trata como bebês mimados, ela nos amadurece, nos chama para a responsabilidade. Coloca a gente de pé. Exato. Ela coloca os dois pés do cristão bem firmes no chão da realidade. De um lado, nós somos impulsionados por um amor imensurável e escandaloso do nosso Pai. Do outro lado, nós somos guardados diariamente por um temor reverente que sabe exatamente qual é o peso da justiça divina. É o equilíbrio perfeito que transforma vidas inteiras sem jamais anular as nossas responsabilidades. Nossa, não poderia pedir para uma conclusão mais sólida e encorajadora do que essa. Nós começamos a nossa análise de hoje lidando com o aparente absurdo de um Deus de amor que pune e terminamos compreendendo com muita clareza que é exatamente a profundidade desse amor gigantesco que exige a disciplina. E que amor seria se não corrigisse, né? Pois é. Nós vimos que a misericórdia sempre trabalha primeiro para nos dar tempo de correção, mas que a justiça divina não dorme nunca. E, acima de tudo, entendemos que o juízo opera com uma precisão que é, ao mesmo tempo, matemática e poética. Separando muito bem o que é ouro e o que é palha. E garantindo que nenhuma atitude nossa, nem as ruins e nem as boas, fique sem o seu devido peso na eternidade. É uma visão de mundo que muda tudo. E como um último pensamento para hoje, sabe, algo para os nossos ouvintes ruminarem no trânsito, lavando a louça em casa ou no intervalo do trabalho ao longo dessa semana? Deixa o desafio aí. Nós analisamos juntos a afirmação duríssima de que Deus não disciplina filhos ilegítimos, apenas aqueles que ele reconhece ativamente como verdadeiramente seus. Sendo assim, a pergunta que fica é: como nós devemos encarar a próxima vez que sentirmos o peso cortante de uma correção divina na nossa vida? Essa é a grande questão. Naquele momento de frustração, quando os nossos planos brilhantes derem todo o errado porque tentamos cortar caminho pela via do erro ou da desobediência, será que, em vez de murmurar, choramingar ou nos sentirmos perseguidos, nós não deveríamos parar tudo e simplesmente celebrar? Celebrar a disciplina é contraintuitivo, mas é o certo. Afinal, aquela dor da correção, aquele não que a gente recebe, é o próprio Criador do Universo dizendo, em alto e bom som, que não desistiu do nosso caráter. Ele investindo na gente. Isso. Ele nos ama o suficiente para nos impedir de caminhar sorrindo rumo ao nosso próprio abismo. É um nível de cuidado tão absurdo que muda toda a nossa perspectiva de vida. Muda de verdade? Bom, por hoje nós ficamos por aqui, mas fiquem tranquilos porque as águas desse conhecimento não se esgotaram. Eu anuncio com grande alegria para todos nós que teremos um novo episódio desse mesmo livro. Maravilha, eu já estou ansioso, tem muito ouro nesse material ainda. Com certeza continuaremos destrinchando essa obra monumental muito em breve. Deus abençoe todos os ouvintes.